Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Antônio, espero que todos vocês estejam bem. E agora a gente vai falar um pouco de características geométricas dos materiais. Bom, primeiramente, o que eu posso falar para vocês é que os materiais, eles não têm a sua resistência mecânica pautada somente no material, tá? A resistência que o material oferece, ela também se encontra no formato, na geometria que esse material tem. Vou dar um exemplo para vocês bastante interessante. Quando a gente coloca uma viga para apoiar um telhado, geralmente, né, nós colocamos essa viga na posição assim, né, em pé, tá? Se eu colocar essa viga nessa posição, vocês podem observar, ó, nós vamos ter uma resistência bem menor, tá? Se eu colocar ela em pé, essa resistência praticamente vai se elevar, né, e muito. Bom, qual é a resposta para esse comportamento desse material? Bom, a resposta, pessoal, está no formato desse material, na geometria. Existe uma propriedade geométrica chamada momento de inércia que controla essa resistência desse material. E é exatamente isso que a gente vai estudar. O momento de inércia, ele depende basicamente da geometria do material, isto é, depende da espessura, que a gente pode também falar que é a largura, e também depende da altura. Então, o momento de inércia, ele controla essa resistência que o material oferece. Então, pessoal, é como eu falei, a resistência do material não está envolvida somente no material. Por exemplo, a resistência do material está envolvida somente no material porque ele é aço, porque ele é o plástico, porque ele é o concreto? Não. Gente, a resistência do material também está envolvida com a geometria deste material. E é isso que a gente vai falar na nossa videoaula, ok? Então, sigam aí e deixem as suas perguntas. E aí, pessoal, tudo bem? Gente, então vamos lá, vamos falar então dessas propriedades geométricas que controlam a resistência do material, né? A gente comentou então que é o momento de inércia. A princípio, esse é uma das principais características geométricas que controlam a resistência do material, mas existem outras aqui bem rápido, a gente vai comentar, inclusive algumas a gente já até falou no começo do curso, que é a área. Então a área também ela pode controlar a resistência do material, e a gente já sabe que para calcular a área, por exemplo, de um quadrado, você vai pegar o lado ao quadrado, o retângulo você vai pegar a base vezes a altura, e finalmente o círculo você vai pegar π vezes o raio ao quadrado, igual vocês estão vendo aí no slide, né? Vamos falar um pouco então do centro de gravidade. Gente, centro de gravidade, ele é um ponto de equilíbrio do objeto, tá? Ele é um ponto que fica geralmente localizado no centro do objeto. Qualquer objeto, vocês podem ver aqui, por exemplo, no caso de um avião, o centro de gravidade está localizado em um ponto qualquer, e esse centro de gravidade ele vai controlar o equilíbrio desse objeto, né, dessa aeronave. Podemos também ter, dependendo do perfil que a pessoa tem, se ela é mais magra ou se ela é um pouquinho obesa, ela vai ter diferentes centros geométricos aí, que esse centro geométrico pode fazer com que a pessoa tenha um equilíbrio total do seu corpo, né? Então essa, pelo menos, é uma das características que os acrobatas tentam controlar, né? Então o centro geométrico ele é importante também porque ele vai também controlar se o material vai ficar estável ou não, vai adquirir uma certa estabilidade, né? Vou falar aqui do momento de inércia. O momento de inércia, pessoal, como a gente falou, reforço, ele é uma propriedade que é uma característica geométrica. Nós estudamos os principais casos de momento de inércia, não fugimos para os casos mais complexos. Então, vocês podem ver nessa tabela que nós já temos aqui o momento de inércia, por exemplo, de um quadrado, de um retângulo,
de um triângulo, de um círculo e até mesmo de um círculo vazado. A gente observa que os elementos estruturais, eles não fogem dessas geometrias aqui, ó, quadrado, retângulo, círculo, né? Dificilmente você vê um elemento estrutural aí com uma geometria diferente dessa. Então é por isso que a gente estuda, pelo menos nos cursos técnicos, os momentos de inércia mais comuns, que são o quadrado, o círculo e o retângulo, tá? E aí você vai ter também associações de momentos de inércia, por exemplo, associações de retângulos ou associações de quadrados, tá? Então eu já vou direto aqui para a fórmula do momento de inércia, que é onde a gente, ó, aqui na tabela você já tem aqui, deixa eu pegar a caneta aqui, ó, para marcar para vocês a fórmula do momento de inércia. Tá vendo aqui, ó, o momento de inércia para o quadrado, para o retângulo e para o círculo, que vai ser os 3 exemplos ali que a gente vai ver na sequência dos slides. Então, pessoal, observou a figura no exercício ou o enunciado está descrevendo esse momento de inércia, vocês vão vir nessa tabela aqui que está lá na página, agora eu não lembro o número da página na apostila, e vão coletar essas formulazinhas aí para vocês calcularem o momento de inércia do quadrado, do retângulo e do círculo. O exemplo que eu dei aqui é o mesmo exemplo que nós temos ali na apostila. Momento de inércia de um quadrado, aí eu forneci apenas o lado desse quadrado, e o momento de inércia do círculo, eu forneci apenas o diâmetro do círculo. Então, observem ali as fórmulas que a gente coletou nas tabelas, ó. Tá aqui, ó. Para o quadrado, você vai pegar o lado. Eu pus H aqui porque essa variável tanto faz. Pode ser a altura, pode ser o lado do quadrado, né? Ela é sempre a mesma. Se for um quadrado, o lado quadrado é sempre igual, né? E o círculo, vocês vão utilizar o diâmetro, tá? Então, no exemplo que eu preparei ali para vocês, para calcular o momento de inércia do quadrado, olha aqui que legal. Basta substituir o lado quadrado e elevar a quarta e dividir por 12. Você vai chegar nesse valor aqui, cuja unidade é milímetro a quarta. Ok, pessoal? Por que milímetro a quarta? Porque você colocou o lado quadrado em milímetro. No caso do círculo, você vai usar π vezes 12 a quarta dividido por 64, e você vai chegar nesse valor aqui em milímetros a quarta. Confiram aí para mim na calculadora, tá? Para ver se esse valor é esse mesmo, tá? E deixem um comentário aí no vídeo, tá? Bom, pessoal, então vocês viram 2 exemplos aí bem básicos de cálculo de momento de inércia. Vamos calcular o momento de inércia apenas desses valores aí que controlam a resistência do material, e vocês vão obter esses valores aí em milímetros a quarta, tá? Só uma observação aqui com relação a essa unidade que está aparecendo aqui, tá vendo, ó? Caso vocês precisem calcular ela em metro a quarta, basta utilizar aquela regrinha de transformação que, dividindo por 10.000, você vai chegar em metro. Então, você vai fazer divisões sucessivas quando você caminha com a tabela para a esquerda. Ok? Então, a gente pode mostrar isso numa próxima videoaula, tá? Mas o objetivo da videoaula é esse mesmo, mostrar o cálculo do momento de inércia de figuras planas, que no caso ali é o quadrado e o círculo. Tá bom, pessoal? Então, espero vocês aí até a próxima videoaula. Fiquem bem, tá? E a gente vai continuando com a nossa disciplina Resistência dos Materiais. Ok? Um forte abraço.